Bem-vindos! Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre geometria analítica, com os professores Clemilton, Eduarda e Natália. Para iniciar, nós vamos estudar coordenadas cartesianas no plano, distância entre dois pontos, ponto médio de um segmento e pontos colineares. O primeiro conteúdo que nós vamos ver é coordenadas cartesianas no plano. Mas antes de ver coordenadas cartesianas no plano, nós temos que entender o que é um plano cartesiano. Então, um plano cartesiano é formado por duas retas que se interceptam e formam um ângulo de 90 graus. A reta da horizontal é chamada de eixo das abscissas. Normalmente é nomeada como eixo X ou somente X. A reta da vertical é chamada de eixo das ordenadas e é nomeada normalmente como eixo Y ou apenas Y. Nós também temos o ponto de interseção entre essas duas retas, que nós chamamos de ponto de origem, normalmente nomeado como ponto O. E também podemos ter qualquer ponto no plano, né? Que é, por exemplo, o ponto P. Esse ponto P, ele tem as coordenadas para o eixo X, a coordenada B, e para o eixo Y, a coordenada A. Então, ele é representado como ponto BA, sendo o primeiro elemento a coordenada do eixo X e o segundo elemento a coordenada do eixo Y. E agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre o plano cartesiano, quais são seus elementos, como encontrar a sua coordenada, vamos fazer uma atividade. Por exemplo, aqui nesse mapa, nós temos o centro médico, o helicóptero e a tropa militar. O que a gente pode fazer para saber onde estão cada um desses elementos no mapa? Nós podemos fazer o plano cartesiano, né? Então, colocando o eixo X e o eixo Y, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. E para ajudar um pouquinho, para a gente saber onde está mesmo, para a gente localizar melhor, eu também vou colocar uma malha quadriculada, para a gente saber melhor as unidades, como aparece aí. E agora, como que eu faço para descobrir qual que é o ponto de cada um desses elementos? Então, eu sugiro agora que vocês pausem o vídeo, deem um tempinho e achem os pontos do centro médico, do helicóptero e da tropa militar. Então, vamos fazer a resolução disso. O centro médico, ele está no ponto de origem, que lembram do ponto O que eu falei no início do vídeo? Então, ele está no ponto 0, 0. Ele está no ponto 0 para o eixo X e no ponto 0 para o eixo Y. A tropa militar, agora, ela está em que ponto? Observem que a tropa militar, ela se move 6 unidades no eixo X e 8 unidades no eixo Y. Então, o ponto é o 6, 8. E o helicóptero, ele está exatamente em cima do eixo Y. E agora, qual é o ponto do helicóptero? Ele está no ponto 0 para o eixo X e se move 7 unidades em relação ao eixo Y. Então, o ponto do helicóptero é o 0,7. Bom dia, caros alunos. Meu nome é professor Clemilton Regis, tá? Agora que a gente já deu uma relembradinha em plano cartesiano, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada no conteúdo de distância entre dois pontos. Qual que é a primeira coisa que a gente vai começar? A gente vai começar vendo um probleminha, para vocês entenderem o conceito do que a gente está estudando agora, tá? Imagine a seguinte situação, gente. Um táxi parte do ponto A e move-se 3 quilômetros a leste, atingindo o ponto B. Ele então move-se a 4 quilômetros para o norte, atingindo o ponto C. Qual que é a nossa pergunta, gente?
O que a gente quer saber é qual a distância do ponto A até o ponto C. O que vocês olham e observam assim logo de cara? Vocês olham e estão vendo um triângulo retângulo, certo? Então nós temos o segmento AB, que foi a primeira direção que ele se moveu, depois o segmento BC, e o que a gente quer saber é exatamente a distância do ponto A até o C, ou seja, onde ele estava na origem até onde ele terminou. O que são o A e o B e o C? São os catetos desse triângulo retângulo, certo? E o que é o A e o C? É a hipotenusa. Então vamos dar uma pensadinha que a gente vai fazer. Primeira coisa, o professor quer que vocês peguem o caderno e anotem os pontos, desenhem no ponto cartesiano e pensem no problema, como vocês vão poder resolver, ok? Vou dar um tempinho para vocês então, tá? Essa é a nossa pergunta. Tempinho para vocês. Então, meus alunos anotaram, pensaram. Como que a gente resolve esse problema da distância entre o ponto A e o ponto C? A primeira coisa que a gente pensa quando vê um triângulo retângulo é o quê? É o famoso teorema de Pitágoras. E é assim que a gente vai resolver esse problema, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui? Ok. Então, como a gente viu, a gente tem o cateto A até o B, o cateto B e C e essa hipotenusa que a gente quer saber. Ora, se a gente quer saber essa medida aqui, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. AC ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos, que é AB e BC. Ok, gente. Qual que é essa medida aqui? É 3. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, isso vai dar 9 mais 16. AC ao quadrado, que é a hipotenusa, então vai ser essa soma que dá 25. A gente pega e faz a raiz quadrada de 25, é 5. Então, essa distância aqui vai ser 5. Vocês viram como foi fácil de fazer? E o que acontece na matemática? A gente sempre quer generalizar, porque a gente não quer num caso ou outro, a gente quer saber em todos os casos possíveis. Dentro desse parâmetro que a gente pensou, que é essa distância entre dois pontos. A gente consegue? Claro que consegue. Na matemática a gente consegue. Olhem só aqui. A gente tem também aqui essa distância A até B. Aqui a gente sempre vai ter essa distância aqui até aqui. E essa distância que a gente vai olhar no eixo Y, né? Essa distância aqui de YB até YA. Ok? Então a gente vai usar a mesma coisa, gente. Essa distância ao quadrado vai ser igual ao quadrado de xb menos xa, somado com yb menos ya. O que isso dá? Então, a distância de qualquer dois pontos, a gente sempre vai achar assim, tá, gente? A gente vai achar que essa distância vai ser a raiz desse ponto menos esse ponto ao quadrado, somado com esse ponto menos esse ponto ao quadrado, tá? Assim a gente chega na fórmula, que é isso que a gente queria desde o começo. Então, isso daqui a gente consegue aplicar em qualquer problema, ok? Vamos falar agora de ponto médio. E para isso, vamos começar com o problema de uma placa. Em certo trecho, em uma linha reta de uma estrada, será instalada uma placa equidistante das extremidades, ou seja, bem no meio do caminho entre os pontos A e B representados no plano cartesiano abaixo. Em qual ponto será instalada a placa? Aqui embaixo nós temos o plano cartesiano. Os pontos A, que é determinado pelo valor de x igual a menos 3 e y igual a 1, o ponto B, determinado pelo valor de x igual a 7 e y igual a 9, e o ponto azul, que é o ponto onde será instalada a placa. Então, qual será o valor de x e y
para que essa placa seja instalada bem no meio do caminho entre A e B. Chamaremos o ponto azul do ponto M e vamos determinar x igual a xm e y igual a ym. Para descobrir o valor de x e y do ponto azul, vamos utilizar o teorema de Thales, que fala o seguinte: quando temos duas transversais, nesse caso determinado pelo eixo x e pelo eixo da estrada, e temos várias paralelas que cortam essas transversais, então seus segmentos são proporcionais. Ou seja, se eu dividir essa parte com essa parte de xm a 7, isso vai ser proporcional a AM com MB. Então, o que a gente vai fazer? Utilizando o teorema de Thales, vamos pegar a medida de AM sobre a medida de MB e fazer igual a essa medida de menos 3 a xm sobre a medida de xm a 7. E para mim saber essa medida, eu vou pegar o valor de x, m, que é até aqui, e retirar essa parte, menos 3. E para pegar essa medida de xm a 7, eu vou fazer 7 e retirar xm. Então, vai ficar menos xm. AM e MB são medidas iguais, pois o ponto está bem no meio de A e B. Logo, AM sobre MB é igual a 1. Mesma coisa que eu pegar 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4. Sempre vai resultar em 1. Quando temos uma divisão, nós vamos multiplicar do outro lado. Passar para o outro lado multiplicando, que nada mais é que multiplicar os dois lados por 7 menos xm. Logo, vamos ter, então, que esse 7 menos xm de baixo vai ser cancelado. E do lado direito da equação, vamos ter 7 menos xm. Passando xm para o lado esquerdo, que é somando os dois lados com xm, teremos xm, mais 3, fazendo o joguinho de sinais, menos com menos, igual a 7. Xm mais xm, 2xm, mais 3 igual a 7. Passando o 3 para o outro lado, ou seja, subtraindo os dois lados por menos 3, temos 2xm mais 3 menos 3 igual a 7 menos 3. Assim, 2xm igual a 7 menos 3. Logo, temos então que xm é igual a 7 menos 3 dividido por 2. E isso resulta em 2. Encontramos então o nosso valor de x para o ponto M. Vamos agora encontrar o valor de y. Então, agora nós vamos encontrar o valor de y para o ponto M, o ponto azul. Fazendo o mesmo processo, utilizando o teorema de Thales, agora fazendo retas paralelas no sentido horizontal, passando pelo eixo Y, nós vamos ter o seguinte. Vamos pegar novamente esse segmento de reta AM sobre o segmento MB. E isso vai ser igual a YM menos 1, que é o quê? Esse segmento aqui, YM, menos essa partezinha que vai virar esse segmento, sobre 9, todo esse segmento, menos YM, ou seja, essa parte. E como sabemos, AM sobre MB é igual a 1. Multiplicando, então, 9 menos YM para o lado direito, multiplicando os dois lados por 9 menos YM, nós vamos ter o seguinte, YM menos 1 igual a 9 menos YM. O que queremos fazer aqui? Queremos isolar
ym, porque precisamos descobrir o valor dessa variável ym. Qual que é o valor de ym? Então, para isso, vamos isolar ym do lado esquerdo da equação. Temos, então, ym mais ym menos 1 igual a 9. Ym mais ym é igual a 2ym menos 1 igual a 9. Então, passando o menos 1 para o lado direito da equação, ou seja, adicionando mais um dos dois lados da equação, nós teremos 2ym menos 1 mais 1 igual a 9 mais 1, e isso resulta em 2ym igual a 9 mais 1. Logo, então, o valor de ym é 9 mais 1 sobre 2, que nada mais é que 5. Encontramos, então, o valor de x e y para o ponto M. Agora, então, vamos colocar o valor de xm, a continha que fizemos, e para não deixar ele desse jeito, vamos fazer da seguinte forma. Xm vai ser igual a 7 mais, com menos 3, sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que essa conta do lado esquerdo. Colocamos o mais, porque, na verdade, esse menos 3 era o valor que tínhamos antes, o valor de x do ponto A. Ym, vamos deixar dessa forma, porque já temos o mais aqui. O nosso ponto M, como falado antes, então vai ser 2 para x e 5 para y. Mas, se eu quero descobrir a fórmula geral, como que é? Aqui do lado nós temos um gráfico mostrando termos gerais. Em vez de usar os números do problema, colocamos o ponto A com x igual a xa, y igual a ya, o ponto M como estava antes, xm e ym, e o ponto B com x igual a xv, y igual a yb. Mas como que fazemos isso então? Vamos observar aqui a conta de xm. 7. 7 era o valor para x de b. Aqui vamos pegar o x de b. 3 menos 3 era o valor para x de a. Qual que é o valor para x de a? X de a. Então, xb mais xa dividido por quantos? 2. Mas como que eu faço, então, para encontrar o valor de y do ponto? Novamente, 9 era o valor do quê? O valor de y do ponto B. Então quer dizer que no lugar do 9 eu vou colocar yb? Uhum. E 1 era o valor de y para o ponto A. Então vamos ter ym igual a yb mais ya sobre 2. Utilizando essa fórmula, nós conseguimos resolver todos esses problemas para encontrar o ponto médio sem utilizar todo esse processo fazendo com o teorema de Tales. Na verdade, para descobrir a fórmula geral, utilizamos o teorema de Tales. Através do teorema de Tales, nós encontramos essa fórmula linda, maravilhosa, que faz com que encurtamos o caminho para encontrar o ponto médio. Então, do ponto médio é isso. Vamos olhar um pouco mais sobre outros assuntos? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre pontos colineares. Mas o que são pontos colineares? 3 pontos são colineares quando existe uma reta que passa por eles. Como no exemplo a seguir, nós temos a reta R que passa pelos pontos A, D e B. Então, esses 3 pontos são colineares. Já os pontos G, E, I, C e F não são colineares, pois não tem uma reta que passa por eles. Nós também podemos definir se 3 pontos são colineares utilizando a condição de alinhamento de 3 pontos. O que seria essa condição? Nós definimos como os pontos A, x1, y1, B, x2, y2
e C, x3, y3, são colineares somente se o determinante de x1, y1, x2, y2, 1, x3, y3, 1 é igual a zero. Ou seja, a coluna 1 é as coordenadas do eixo das abscissas, a coluna 2 é as coordenadas do eixo das ordenadas e a coluna 3 é o número 1. Se esse determinante for igual a zero, os pontos são colineares. Que tal a gente fazer uma atividade agora, um exemplo, para a gente tentar aplicar isso dos pontos colineares, essa definição. Aqui, puxando o exemplo anterior do ponto médio, né, que queria colocar uma placa entre os pontos A e B, nós podemos observar que essa estrada é como se fosse uma reta. Então, a gente tem essa reta que passa, então esses 3 pontos são colineares. No entanto, tem algum outro meio da gente descobrir que esses pontos são colineares? Sim, né? Como a gente já viu, tem a condição de alinhamento de 3 pontos. Então, utilizando a condição de alinhamento de 3 pontos, nós vamos tentar descobrir isso. Os pontos são -3, 1, o ponto B, 7 e 9, e o ponto C, 2 e 5. Então, a gente tem a imagem, tem os pontos e tem a definição da condição de alinhamento de 3 pontos. Então, agora eu sugiro que vocês pausem um pouquinho o vídeo, tentem resolver e depois assistam a resolução. Então, a resolução a gente quer descobrir esse determinante, né? Eu substituí os valores de x1, y1, x2, y2 e x3, y3, que no caso é -3, 1, 7, 9, 2 e 5. Então, eu tenho esse determinante, eu preciso calcular ele. Se ele for igual a zero, os meus pontos são colineares. Se ele for diferente de zero, os meus pontos não são colineares. Então, vamos testar? Para resolver esse determinante, a gente pode utilizar o método de Sarros das diagonais. Então, a primeira diagonal, -3, 9, 1. Então, -3 vezes 9 vezes 1. Mais a multiplicação das outras diagonais, né? Então, fica 1, 1 e 2, 1, 7, 5. Ou 7, 5 vezes 1, mais 2 vezes 1 vezes 1. E também, nós também temos que calcular a diagonal secundária, que daí seria, temos que lembrar que nessas diagonais secundárias nós precisamos colocar o sinal de menos. Então, a primeira diagonal fica 1 vezes 9 vezes 2, e as outras duas diagonais fica -3 vezes 1 vezes 5, e 1 vezes 7 vezes 1, menos 1 vezes 7 vezes 1. Então, agora que a gente tem essa equação, nós vamos resolvê-la. Primeiro, nós vamos calcular as multiplicações. Então, fica -3 vezes 9 vezes 1 é igual a -27. 7 vezes 5 vezes 1 é igual a 35. 2 vezes 1 vezes 1 é igual a 2. 1 vezes 9 vezes 2 é igual a 18. -3 vezes 1 vezes 5 é igual a -15. E 1 vezes 7 vezes 1 é igual a 7. Notem que o -15 é igual a +15. Então, nós temos que é igual a +15. Notem que o -15 menos 15 vezes -15 é igual a +15. Agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos juntar o que é positivo e o que é negativo. Então, fica -27 menos 18 menos 7, mais 35, mais 2, mais 15, que é igual a -52 mais 52. E o nosso resultado é igual a zero. Logo, nós temos que esse determinante é igual a zero e, observando a imagem,
Então, nossos pontos realmente estão alinhados, eles são colineares. Ok, alunos, vamos relembrar então. O que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu 3 coisas hoje. Primeiro, a gente revisou o plano cartesiano, porque senão vocês viram que vocês iam ter muita dificuldade de entender esse conteúdo. A gente viu distância entre 2 pontos, ponto médio e pontos colineares, tá? O que a gente vai fazer agora para ajudar a vocês a fixarem bem esse conteúdo? A gente vai fazer um probleminha de cada um desses conteúdos para vocês fixarem bem o que vocês aprenderam hoje, tá? Vamos começar então pela distância entre 2 pontos. Qual que é o probleminha? Calcular a distância entre os pontos P e Q. Ali, como vocês podem ver, tem as coordenadas dos pontos. Agora o professor vai deixar um tempinho para vocês tentarem resolver aí, ok? Tentem aí. Ok, alunos. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Primeira coisa, você vai pegar o plano cartesiano e posicionar esses pontos para vocês terem uma ideia de onde eles estão, né? Ok. É para ficar assim no desenho de vocês também, tá, gente? Então, aqui embaixo a gente vai ter o P, menos 3 e menos 11. E aqui o ponto Q, que é 2 e 1. E agora? A gente já aprendeu até a formulazinha que a gente conseguiu generalizar, que a gente consegue descobrir a distância entre esses 2 pontos, né, gente? E como vocês lembram, ela é baseada no Teorema de Pitágoras. Ok. Então aqui vamos para a resolução, que eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer já. Primeira coisa, você vai pegar, vai ser a raiz da diferença da soma da diferença, desculpa, das abscissas e das ordenadas. Então nós temos aqui 2 e menos 3 elevado ao quadrado, somado com 1 menos 11. Lembrando sempre das regrinhas, né, gente? Como aqui no caso, por exemplo, os pontos eram negativos, você vai ter que colocar ele, é bem importante, sempre entre parênteses. E você vai ter que usar a regrinha de sinal, tá? Não esqueçam, não esqueçam disso, porque senão vocês vão errar o problema, tá? Como vocês viram aqui, 2 menos 3 vai dar 2 mais 3 ao quadrado. E aqui o 1 menos o menos 11 vai sobrar 1 mais 11. Lembre-se dessa regrinha, viu, aluno? Senão vocês vão errar o problema. Aqui vai dar 5 elevado ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado. 25 mais 144. Deu raiz de 169. Então, qual que é a distância entre esses pontos? 13. Lembra então, gente? Isso tudo através do Teorema de Pitágoras, tá? Espero que esteja bem fixado para vocês. Agora vocês já sabem a formulazinha, e mais importante, vocês sabem de onde ela saiu. Então, se vocês precisarem, vocês podem perfeitamente deduzir ela de novo, tá? Agora vamos para o próximo. Dado um segmento de reta AB, cujas extremidades estão na coordenada A e B, quais são as coordenadas do seu ponto médio? Tá, gente? Agora o professor vai propor um desafio para vocês. O professor vai querer que vocês tentem fazer isso daí sem nem olhar o plano cartesiano, porque vocês já aprenderam a formulazinha. Como que vocês têm que fazer? Então vocês vão tentar agora resolver só algebricamente, até sem colocar no plano cartesiano, e vocês terem uma ideia geométrica. Que vocês já sabem a parte algébrica para você descobrir esse ponto médio. Então, o professor vai dar uns minutinhos para vocês tentarem aí, tá? Vamos lá? Ok, gente. Vamos ver se vocês conseguiram resolver certinho. Vamos então para a resolução desse problema. Como o professor falou, eu queria que vocês tentassem fazer eles sem a ajuda geométrica, porque vocês já sabem.
resolver algebricamente. E lembra, é bem simples. Outro, de novo, cuidado vocês têm que ter, quando o ponto é negativo, vocês têm que colocar ele dentro de um parênteses, porque senão vocês podem errar. Vocês vão ter que fazer aí o joguinho de sinal, tá? Então aqui, ó, na coordenada x desse ponto médio, o que a gente tem? 1 mais menos 5 dividido por 2. Vai sobrar então 1 menos 5 dividido por 2, sobra menos 4 e sobra menos 2. Essa é a nossa coordenada x do ponto médio. E aqui na coordenada y, mesma coisa, cuidado, coloca entre parênteses. 3 mais menos 6 dividido por 2. Vai sobrar 3 menos 6 dividido por 2, que vai sobrar menos 3 meios. Então, o nosso ponto médio qual é? O nosso ponto M é menos 1 e menos 3 meios. Ok? Agora vamos passar para o último conteúdo que a gente aprendeu hoje. Dá uma revisadinha e fixar bem. Os pontos A, B e C pertencem a uma mesma reta. Determine o valor de x. Olha só, primeira coisa. O conteúdo de hoje foi pontos colineares. Se eles pertencem a uma mesma reta, esses pontos são colineares. Determine o valor de x. Vocês aprenderam hoje. Vamos tentar resolver? Agora o professor vai dar um minutinho para vocês. Um minutinho não, um pouquinho mais. Esse problema vocês vão precisar um pouquinho mais para resolver, tá? Então tentem aí e vamos ver o que vocês conseguem. Voltamos, gente. Vamos dar uma olhadinha na resolução, ver se vocês conseguiram resolver bem. Lembra, gente, como eles são 3 pontos colineares, você consegue resolver isso colocando eles numa matriz. E o que vai acontecer? Vocês já aprenderam matrizes, vocês já sabem como fazer o determinante. No caso, essa vai ser uma matriz quadrada, tá? Basta vocês colocarem esses 3 pontos numa matriz, e como eles são colineares, o determinante tem que dar igual a 0. É assim que você vai descobrir. O que acontece? A gente vai observar que aqui a gente tem uma incógnita, tá? Que é o x. Então, na verdade, vocês vão jogar o ponto A, o ponto B e o ponto C numa matriz e calcular o determinante. Como vocês sabem que ele é 0, vocês vão conseguir isolar o x e descobrir qual que é o valor de x. Vamos lá? Ok, ó, aqui, ó. Colocamos os pontos. E vamos para a resolução. Calculando essa matriz aqui, 3 vezes menos 1 vezes 1 vai dar menos 3. 5 vezes 1 vezes o x que vai estar aqui, mais 5x. 1 vezes menos 1 e vezes 1, desculpa, vezes x vai dar x. Mais 48 menos 5. Isso tem que igualar a 0. Lembra, a gente ficou numa equação aqui, que o valor tem que dar igual a 0, e agora a gente vai partir para aquilo que vocês já sabem, que é chegar no valor de x. 6x mais 24 igual a 0, isso vai implicar que o quê? X igual a menos 24 sextos. Então o valor de x qual vai ser? X igual a menos 4. Tá, gente? Agora vamos passar para... Esperamos que vocês tenham aprendido bem e vamos passar agora, a gente vai ter um desafio final para vocês tentarem usar todo o conteúdo que vocês aprenderam hoje, um desafio final que a gente vai deixar para vocês fazerem em casa, que daí na próxima aula a gente vai resolver ele, tá? Usando todos os conhecimentos que a gente aprendeu hoje, ok? Olha o nosso desafio do dia, gente. O que você vai fazer? Utilizando os conhecimentos que aprenderam durante a aula, calcular a distância da sua casa no oeste em linha reta. Para esse desafio, deve utilizar o Google Maps, noções de escala e distância entre 2 pontos. O professor tem certeza que vocês conhecem o Google Maps, então vocês vão entrar na internet, primeiro achar essa distância. O que vocês vão primeiro... Vocês revisaram o plano cartesiano hoje, vocês vão olhar a distância que o Google Maps mostrar, vocês vão tentar
colocar ele num plano cartesiano, sempre lembrando, preservando toda a noção de escala, né, gente? Se você tem 1 quilômetro aqui, você vai 3 quilômetros aqui, você vai tentar colocar na mesma escala. E vocês vão ver que vocês sabem, não vai ser tão difícil, não. E daí vocês vão utilizar isso para utilizar a distância entre esses dois pontos. Lembrando, se vocês vão usar o teorema de Pitágoras, vão fazer o desenhozinho, vão usar a fórmula que a gente aprendeu, que foi aprendida através da dedução disso, e vocês vão chegar no resultado, ok? Na próxima aula, então, a gente dá uma corrigidinha nisso, tá? Então tá, até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau.